Bom, a pauta agora é furacão. O Irma, que aterrorizou o Caribe e os Estados Unidos nos últimos dias, finalmente deu uma trégua, já virou tempestade tropical e agora está sob o estado americano da Geórgia. Mas não diminuiu de tamanho e os estragos ainda são graves. Na Flórida já são mais de 6 milhões de casas e estabelecimentos sem energia. Pauta para Sandra Coutinho, que está falando ao vivo de Miami. Sandra, você acompanhou nesse final de semana, fez uma cobertura intensa, né, da passagem do furacão aí. Qual é a situação por aí hoje? Dá para ver que bem mais tranquila, ainda bem, né, Sandra? Nossa, Beth, é tão impressionante, né? Porque assim como num momento o vento, a tarde inteira de ontem, o vento sustentável era fortíssimo, perto dos 200 quilômetros por hora, uma chuva torrencial. A gente tentou sair do hotel várias vezes para gravar pelo menos uma passagem para os programas, para os jornais que a gente tinha que abastecer. E a água estava, o vento era tão forte que estava carregando a gente. Nosso cinegrafista Orlando Moreira quase caiu no chão, porque ele ainda tinha resistência da câmera. Ontem estava muito complicado e hoje amanhece um dia lindo, né? Você olhando só para o céu, você nem imagina o que aconteceu hoje, ontem aqui em Miami. Mas olha, na Terra a coisa é bem diferente, né? Quer dizer, tem muitas árvores ainda derrubadas, ruas inteiras interditadas. As pessoas acordam cedo para ver os estragos nas próprias casas. A gente conversou com um morador, por exemplo, que caiu um coqueiro, uma palmeira enorme em cima da casa dele e prendeu um fio de alta tensão. Quer dizer, ele não pode nem tentar retirar aquilo ali sozinho, porque é extremamente perigoso. Agora, eu estava aqui esperando para entrar ao vivo e passou um golfinho bem aqui na beira da água onde a gente está. Eu acho que é um prenúncio de melhores tempos, porque realmente o Irma foi muito complicado. Só no Caribe 28 pessoas morreram. Em Cuba houve a confirmação hoje de que 10 pessoas tinham morrido. As inundações, segundo os próprios jornais locais, são sem precedentes. E aqui na Flórida, 4 pessoas morreram, 3 delas em acidentes de carro, justamente quando tentavam trabalhar como voluntárias para ajudar quem mais estava precisando, pessoas que estavam em abrigos, pessoas que estavam precisando de um gerador para poder ter pelo menos alguma energia. Você estava falando, né? 6 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Nós, no hotel também, a gente escolheu um hotel que era à prova de furacões, né? Segundo eles, mas era um hotel que tinha janelas à prova de furacão, tinha um gerador, mas mesmo assim, gerador só para as áreas comuns, né? O quarto foi ficando calor durante a noite, a gente acordou a noite inteira com calor, mas não dá nem para comparar com as pessoas que estavam no Caribe e também lá nas Ilhas Keys, né? A parte sul aqui da Flórida, que foi atingida pelo Irma ainda como categoria 4, primeiro território americano a ser atingido pelo furacão Irma, o que as regiões todas sofreram, né? A gente, aqui em Miami, no final das contas, ia chegar aqui como categoria 5, mas ele perdeu força, acabou se desviando mais para o oeste da Flórida e, como você dizia, agora está em cima da Geórgia e ainda ameaça mais 5 estados, quer dizer, tirando a Flórida e a Geórgia, ainda tem o Tennessee, 4 estados, Tennessee, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Alabama, que ainda estão sentindo os efeitos do Irma, que nesse momento é uma tempestade tropical. Agora, é também uma das coberturas mais difíceis para se fazer, né, Beth, porque não só a gente fica sem luz, isso significa ter dificuldade para carregar as baterias do celular que a gente precisa para se comunicar com o Brasil. Agora mesmo eu estou te ouvindo pelo meu celular. A gente fica com dificuldade de carregar as baterias da câmera, do aparelho que a gente usa para entrar ao vivo. Quer dizer, a gente teve que ficar no carro, aí de repente teve uma ameaça de que a porta da garagem ia desabar em cima da gente. É uma cobertura extremamente difícil e é muito assustador, né? Então, a gente está realmente aqui agradecido que passou, né? É uma experiência de vida, né? Não só como jornalista. Agora, pontual, a Sandra vinha falando, obrigada, Sandra, por sempre participar do Em Pauta. A pontual, a Sandra vinha falando que olhando para o céu, a gente parece que não passou o furacão, né? Olhando para a terra, sim, vê os estragos. O que preocupa agora? Porque o furacão passou, agora uma tempestade tropical, ainda está se encaminhando agora na Geórgia, sim, mais 4 estados, como a Sandra bem lembrou. Mas tem outro furacão por perto, né, pontual, que está se formando. Aliás, está formado. Mas o furacão José, que é esse outro furacão que estava chegando, ele foi para o mar, ele foi para o oceano. Então,
ele ia passar no mesmo lugar, a rota ia ser a mesma do furacão Irma, mas mudou, então não vai ter esse problema. Esse furacão José já está sumindo lá para o oceano e não estão se formando, no momento, pelo menos esses dias, outros furacões. A temporada vai até outubro, então pode ser que aconteçam outros furacões, como, por exemplo, em 2012, o furacão Sandy, que foi devastador aqui em Nova York, foi em outubro. Então vamos ver, né? Tem muito tempo pela frente, porque esses furacões vão se formando ali na frente da costa da África, perto das ilhas de Cabo Verde, e aí eles vêm para as Américas. E aí é que eles crescem e podem virar essas coisas monstruosas que atacaram o Texas e a Flórida. Agora, como a gente já falou no início, a previsão de devastação na Flórida era muito maior do que aconteceu. Havia uma previsão de que o prejuízo seria de 100 bilhões de dólares ou mais. As seguradoras iam ter prejuízos enormes. Nada disso aconteceu. Então, estão prevendo agora que o prejuízo vai ser de 20 bilhões de dólares. É grande, mas não é 100 bilhões de dólares. Então, hoje as bolsas dispararam, as ações das seguradoras, não só das seguradoras, porque houve esse alívio, né, de que o prejuízo esperado não aconteceu. Aquele furacão no Texas foi muito pior do que se esperava. E aí criou-se essa ideia de que esse também seria. E foi o contrário. Ele não foi tão devastador quanto, graças a Deus, né? Para quem está lá na Flórida, é péssimo, porque 6 milhões de pessoas continuam sem energia elétrica. Você imagina o que é um verão na Flórida, que é um calor absurdo, uma umidade terrível, sem ar-condicionado. É uma coisa insuportável, né? Então, e isso vai continuar durante semanas. Tem muitas áreas do estado que continuam alagadas. A gente está vendo as imagens aí. Para eles que moram lá, não está nada bom. Mas não é a catástrofe que estava sendo prevista. Então, para investidores, para seguradoras, para outras empresas que iam ser prejudicadas, acabou sendo um resultado positivo. A bolsa subiu. O ouro despencou, porque é sempre aquele refúgio, né, dos investimentos. Quando a bolsa cai, o ouro sobe. E foi o contrário hoje. Enfim, a Thaís sabe explicar isso melhor do que eu. Agora, a tempestade virou uma tempestade tropical, está lá na Geórgia, já alagou o norte da Flórida hoje, vai alagar um pouco a Geórgia, mas vai acabar rapidamente e, graças a Deus... o problema maior foi no Caribe, né? No Caribe morreram 28 pessoas e mais os 10 que morreram em Cuba, que não tinha sido anunciado até hoje, né? Porque Cuba até ontem dizia que não tinha morrido ninguém. Agora, o pior mesmo está na tal ilha de Saint-Martin. Quer dizer, o lado francês chama Saint-Martin, o lado holandês chama Saint-Martin, em português é São Martinho, mas enfim, é uma ilha só. A parte francesa e holandesa teve saques, teve problemas de... As pessoas não têm o que comer. Não tem água, não tem comida. Então começou a ter briga por comida, briga por água. Olha que horror. É um lugar pequeno, mas assim mesmo os moradores locais não tinham nada, desde uma semana, né, que passou o furacão lá quase. Já tem mais de 5 dias. E nada para comer, sem água. Então a França resolveu mandar soldados para lá, a Holanda mandou policiais que foram da ilha de Curaçao para lá. O presidente francês, Emmanuel Macron, vai lá amanhã visitar para ver se acalma a população local, porque realmente é uma tragédia, né, que aconteceu lá e em outras ilhas do Caribe totalmente devastadas. Lá o furacão foi categoria 5, totalmente devastador. Por sorte, na Flórida ele chegou muito mais fraco. É como você falou, né? Uns sofrem por causa da falta de energia elétrica, outros pior pela falta de comida, né, pontual.